Voltamos com o nosso programa e eu tenho a honra, o prazer, a satisfação em receber Alexandre Rico. Muito obrigada por estar aqui conosco. Alexandre é advogado, especialista em mediação de conflitos e direito condominial. Ou seja, confusão, Alexandre? Confusão, conflito, Regina. Muito grato pela oportunidade. Fico feliz de estar aqui para servi-los nesse momento em que realmente o bom senso e a necessidade de informações é imperativo, né? Os vizinhos estão mais tolerantes ou mais briguentos, de maneira geral? Olha, na verdade as pessoas estão todas com os nervos à flor da pele, né? Verdade. Infelizmente, a quantidade de conflitos eles têm cada vez mais aumentado, né? Nós temos visto assim, uma quantidade grande de pessoas, principalmente em condomínios, não estão se entendendo, né? Tá. Bom, então é o seguinte, a gente já sabe, né, que briga entre vizinho é um clássico. Agora, aqui no nosso programa, a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto. Mas antes, vamos entender o porquê essa relação ficou ainda mais complicada no período de quarentena. Sabemos que viver em sociedade demanda de muita harmonia e empatia. Respeitar os regulamentos, tendo atitudes éticas e morais, é fundamental para qualquer tipo de relação. Afinal, o direito de um acaba quando começa o direito dos outros. Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, nos deparamos com uma situação um pouco mais delicada: o isolamento social e a convivência maior com os vizinhos. Cachorro latindo, bebê chorando de madrugada, saltos no andar de cima. Podem ser itens que desgastam essa relação. Muito boa noite, vizinho! E este é um fato que afeta também o mundo dos famosos. No penúltimo sábado, o DJ Alok fez uma festa em seu apartamento localizado em São Paulo. Além dos refletores que iluminaram o céu, o síndico do prédio revelou alguns problemas que os vizinhos tiveram de enfrentar para que o show saísse do papel. Enquanto estava todo mundo se divertindo e curtindo, eu estava apavorado e torcendo para acabar logo, disse o síndico, alegando que diversos moradores reclamaram sobre ter idosos nos apartamentos ou ter crianças dormindo, que seriam incomodadas pelo barulho. Afinal, como sabemos se estamos no nosso direito ou se estamos incomodando nossos vizinhos? Essa e outras perguntas serão respondidas agora no Mulheres. Ótima pergunta. Como saber, doutor Alexandre Rico, se eu estou no meu direito ou se eu estou incomodando? Bom, primeiro de tudo, o bom senso, né? Acima de tudo, o bom senso. Nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas expectativas, estamos nos adaptando a uma nova realidade, assim como os nossos vizinhos, os condôminos, né? As pessoas também estão se adaptando. Então é claro que para o exercício daquilo que nós queremos fazer, as nossas atividades de lazer, as nossas atividades de trabalho, nós devemos pensar sim nas demais pessoas, pensar no coletivo. Então saber o que é o nosso direito, o direito dos outros, principalmente no momento em que isso entra em conflito, né? Então o bom senso, o respeito, a urbanidade, a educação é imperativo nesse momento, né? E às vezes relevar um pouco, né? Talvez um incômodo, talvez, né? Sim, exatamente. Acho que o nível de tolerância das pessoas hoje está um pouquinho elevado, né? Então há necessidade das pessoas se tranquilizarem um pouco mais, entender um pouquinho o ambiente do outro, as necessidades do outro, para chegar num denominador comum, um denominador bem, assim, satisfatório, né? Até porque a quarentena vai passar e a gente vai continuar morando no mesmo lugar, exatamente, com os mesmos convivência, vizinhos, né? Isso mesmo, isso mesmo. Temos as perguntas do pessoal de casa, vamos Claro, lá. à vontade. Caso queira aprofundar algum assunto, para além da pergunta, fique à vontade, tá bom, Tá doutor? ótimo, muito grato. A Leila, de Cotia. Estou em home office todos os dias. As crianças do apartamento ao lado ficam brincando e gritando muito alto, atrapalhando o meu trabalho, inclusive reuniões importantes. O síndico pode interferir neste caso? Olha, na verdade o síndico pode sim, né? A Leila ela pode se assegurar, né, da figura do síndico. O síndico tem por atividade institucional cuidar dos interesses coletivos no condomínio, tanto o síndico como o conselho. Então, em situações dessa natureza, o que nós aconselhamos é que a Leila procure o síndico, converse com o síndico para que ele faça o quê? Uma intermediação deste conflito, para que ele converse com o vizinho, leve ao conhecimento do vizinho o que está acontecendo, para que as pessoas consigam adequar as suas necessidades, né? As crianças em casa brincando, a gente fica pensando, né? Antes numa outra rotina, escolinha, outras atividades e agora presas dentro de casa, né? Então é uma necessidade da gente equalizar interesses para evitar o conflito. O síndico é importante nisso. Mas, doutora, eu fico pensando, converso com o síndico ou tento uma conversa com
o apartamento vizinho? Olha, quando nós falamos em mediação de conflitos, nós temos, assim, sempre por um valor fundamental privilegiar a comunicação, e uma comunicação saudável, uma comunicação assertiva. Então, é sempre bom conversar, sim, com o vizinho, porque o vizinho é uma pessoa com quem você convive, né? Então, é interessante um bom diálogo, expor as suas razões, o seu motivo, levar ao conhecimento do outro aquilo que acontece com a gente e conhecer os motivos do outro, né? Então, isso é muito válido sempre. Tá, porque aí você já passa para o síndico, já dá a impressão que já chega como reclamação, começa um conflito, né? Exatamente. Próxima pergunta. Yara, tenho brigado todos os dias com o síndico do meu condomínio e gostaria de saber, o condomínio pode pedir redução de mensalidade já? O condômino, perdão. Continuando com o doutor Alexandre Rico, pergunta sobre convivência entre vizinhos. Porque tem gente que convive bem, né? Sim. Tem gente que conseguiu manter ali o bom tom. Exatamente. Próxima pergunta. William, do Tatuapé. Os meus vizinhos de cima... olha. Os meus vizinhos de cima estão fazendo festa com amigos todos os finais de semana durante o isolamento. A festa vai até às 7 da manhã. Já reclamamos muitas vezes e até agora nada foi feito. O que fazer? Bom, o que nós indicamos neste cenário, né, é que o William deve, primeiramente, conversar com seu vizinho, tentar manter uma conversação saudável com ele. Não havendo aceitação das suas razões e a continuidade de situações dessa natureza, evidentemente que entrar em contato com o síndico, com o conselho, para pedir que essas pessoas façam uma intervenção dentro do sistema orgânico do condomínio, né? O estatuto ele tem as suas normas, tem as suas regras e podem ser aplicadas advertência, multa, inclusive a aplicação de penalidades. Tá. Caso isso persista, né? Ou seja, a atuação do síndico, se ela não for frutífera nesse sentido, pode ser chamado o poder público, uma notificação ao poder público, à autoridade policial. Exatamente, inclusive a autoridade policial. 190. 190. Enquanto está acontecendo ali a festa. Exatamente, porque é o momento em que estão sendo desrespeitadas não só os artigos e a instituição do condomínio, mas também as diretrizes do poder público no sentido de se manter uma quarentena, né? Exatamente. Então, é importante isso. Até porque a gente tem que respeitar a lei, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, hoje todo mundo de máscara na rua, todo mundo... Mas, doutor Alexandre, mas aí a relação complica para sempre com esse vizinho, né? Com absoluta certeza, né? Infelizmente, o desrespeito acaba levando a rompimentos, né? Por isso, a mediação de conflitos pelo síndico é importante. Perfeito. Uma conversa bem saudável, porque, como você pontuou, as pessoas vão continuar convivendo depois, né? Então, é um momento de adaptação em que nós temos que usar o bom senso, o respeito, a urbanidade. Tá certo. Próxima pergunta. Poliana, minha vizinha da frente, deixa sapatos e vários panos em frente à porta do apartamento dela, atrapalhando a entrada da minha casa. Já tentei conversar algumas vezes, porém, ela diz que isso é permitido, pois é a porta da casa dela. Ela tem razão? Bom, na verdade não, né? O que nós temos é o seguinte, mais uma vez, a orientação é para que as pessoas deixem os seus sapatos do lado de fora, evitando assim a circulação do vírus, a disseminação do problema do coronavírus, né? Mas é claro que nós não devemos atrapalhar a circulação das demais pessoas, né? Em muitos condomínios você abre a porta do elevador e já dá de cara com a porta de alguém, com aquele pequeno tapetinho, capacho, e aí um amontoado de sapatos, né? Então, aqui, mais uma vez, o bom senso, né? Respeitar a circulação das pessoas. Existem pessoas que têm necessidades especiais, cadeirantes, pessoas que usam andadouros, idosos. Então, aqui, mais uma vez, o respeito, a urbanidade. Né? Mas então, doutor, a Poliana já conversou com a moça. Certo. A moça diz que pode. Então, assim, então sabemos que não é bem assim. Sim, mas exatamente. o que a Poliana pode fazer? Olha, mais uma vez... De novo o síndico. Sim, novamente o síndico, né? O síndico ele é uma figura muito importante neste momento de pandemia coronavírus, né? Sim. É ele quem vai receber informações e que, de certa forma, vai agir como mediador entre os condôminos. Pode fazer a aplicação de uma advertência, aplicação de multa, penalidade e, mais uma vez, não sendo respeitada uma situação dessa natureza, o que a Poliana pode fazer? Ela pode ir até o poder público, o poder judiciário e ingressar com um processo judicial, se o caso, contra a sua vizinha, né? Mas, de repente, a Poliana talvez até tenha uma solução na cabeça dela, pode passar para o síndico e o síndico oferecer essa alternativa para a vizinha. O aconselhável é isso mesmo. Tá certo. Mais uma. Matias, minha mãe foi diagnosticada com Covid-19. Estamos isolados no apartamento. Alguns vizinhos se juntaram pelas redes sociais e querem que a gente saia da nossa casa e vá para um hotel até ela se curar. Estamos muito chateados com isso. Inventaram até que ela tinha falecido. Oh, meu Deus. Tem algo que eu possa fazer? Ô, Matias, que chato.
que situação chata. É uma situação bastante complicada do Matias, né? O fato é que ninguém pode obrigá-lo a deixar a sua propriedade, a sua moradia, né? Muito embora no condomínio a gente tenha uma série de áreas comuns, existe a unidade autônoma e desde que respeitadas as orientações do poder público, principalmente aquelas da área de saúde quanto ao isolamento, absolutamente ninguém pode obrigar que ele deixe a sua casa, né? Então aqui mais uma vez uma boa conversa, a conversa com o síndico, com o conselho para que as pessoas tenham uma boa comunicação e consigam resolver uma situação dessa natureza. Em último caso, claro, o Matias também pode se socorrer do Poder Judiciário para eventual reparação de danos, né, em relação a estas questões que são muito pessoais, danos morais, inclusive, né? Seria uma alternativa viável? Por exemplo, o Matias escreveu uma carta dizendo que está tudo bem, que ele está chateado com isso, que ela não faleceu. Sabe, um comunicado partindo dele, que o síndico possa encaminhar para as outras pessoas pelo WhatsApp mesmo? Com absoluta certeza, né? Na medida em que as pessoas elas moram no mesmo local, são vizinhos, a continuidade desse relacionamento, ela é de fato, né? As pessoas vão continuar convivendo. Conhecer o problema do outro, conhecer a dor do outro, as necessidades do outro, isso é muito importante. De repente uma foto, Matias, você com a sua mãe, porque o boato se alastra. Sim, infelizmente, né? Não as fake news, né? As isso é verdade. fake news, tá. Boa sorte, viu, Matias? E saúde para vocês. Mais uma. Nathalie. Eu e meu marido moramos de aluguel e compramos um apartamento que foi entregue em janeiro. Estávamos no meio da obra quando a síndica passou a proibir reforma durante a pandemia. Precisamos nos mudar com urgência, pois o contrato de aluguel do meu atual apartamento vence esse mês e não tenho para onde ir. O que devemos fazer? Bom, essa pergunta da Nathalie, ela é importante porque nós temos visto uma série de situações dessa natureza, né? Os síndicos eles podem editar normas e atos para obedecer aquelas diretrizes do poder público no que diz respeito à diminuição ou até para se evitar a circulação de pessoas. Tá. Então, obras, fechamento de áreas comuns e tudo mais. Só que no caso, nós temos aqui uma situação bem relevante. A Nathalie está numa locação, tem um custo, tem uma obra que está para ser concluída e a questão da mudança para salvaguardar a sua moradia. Então aqui mais uma vez, a Nathalie deve conversar com o síndico, expor claramente a sua situação, levar documentos, ter uma conversa bastante positiva e pedir também o apoio do conselho. São várias pessoas então pensando uma solução positiva. Para uma exceção, para que eles abram uma exceção. Questão de exceção. E não sendo atendida, considerados esses preceitos, ela poderia sim buscar o Poder Judiciário para uma liminar ou alguma coisa de natureza judicial que obrigue o condomínio a, de certa forma, viabilizar a sua questão de mudança, né? Conversar com o locatário para ela poder continuar mais tempo e tal não é uma alternativa? É uma alternativa sim. Tem sido muito usual, né, as pessoas conversarem com os seus locadores, né, justamente para buscar uma readequação de aluguéis, às vezes alguma precificação um pouquinho menor, algo que caiba no bolso das pessoas, né? Então, uma situação dessa natureza, onde ela está impedida de mudar, ela deve sim levar ao conhecimento daquele que está alocando o apartamento para ela, verificar se de repente existe uma possibilidade de adaptação diferente, né? Então, o diálogo ele é muito importante, né? Se tem uma coisa boa nesse período é que estamos todos na mesma situação, exatamente, né? Exatamente. Então, nem precisa explicar muito, Nós né? somos e estamos todos iguais, né? Exatamente. Estamos todos iguais. Esse é um lado interessante dessa situação. Sim. Finalmente entendemos que somos todos iguais. Exatamente, né? Doutor Alexandre Rico é advogado. O Instagram do Doutor Alexandre Rico é Alexandre Rico Advogado, Rico com 2 Cs, RICCO, @Alexandre Rico Advogado, no singular o Instagram do Doutor Alexandre. Alexandre Rico Advogado. Muito obrigada. Querida, muito obrigado. Até a próxima. Muito grato. Cuide-se.